Olá, companheiros e companheiras de caminhada. Sejam todos muito bem-vindos. É bom demais estarmos juntos novamente e compartilharmos pensamentos por um fim mais do que justo. Contribuir para a nossa reharmonização e, consequentemente, do nosso lar e do nosso planeta. Vamos nos esforçar por esquecer momentaneamente os problemas cotidianos e nos concentrarmos, a partir de agora, nos ensinamentos evangélicos que trazem no seu bojo, como consequência, o fortalecimento das nossas defesas físicas e mentais. Mas tudo isso só será positivamente consistente se permitirmos que o Mestre Jesus tome parte nesse encontro fraterno e que coordene os trabalhos. Por isso, amado Nazareno, postamo-nos humildemente diante de vós e da vossa sabedoria, para formularmos o convite para que sejais o mentor-mor dessa reunião, inspirando-nos para que cada qual depreenda a seu feitio o que de melhor lhe convenha. Imploramos a vossa divina autorização para que possamos iniciar o estudo. Que assim seja. Foram sorteados os itens 5 a 7 do capítulo 1 do Evangelho, intitulado O Espiritismo. Vamos então à leitura. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em suas muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução.
nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito sob uma forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Após essa leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Talvez muitos, inclusive alguns espíritas, se façam a seguinte pergunta: o que é realmente o Espiritismo? Quando Kardec afirma na lição que ele é ciência nova, a terceira revelação, entendamos como a ciência da alma, que tenta desvendar com maior clarividência os segredos que sempre estiveram sepultados no campo do misticismo. Fenômenos ligados à espiritualidade sempre existiram na humanidade, mas nunca com explicações claras. Muitos consideram o assunto um tabu e têm receio de falar sobre isso, tremendo diante de qualquer discussão. O que o Espiritismo vem fazendo é tentar desmistificar essa convivência com o lado espiritual, que deve ser encarada como algo natural e proveitoso, já que os espíritos não morrem e estão por toda parte a nos influenciar, positiva ou negativamente, de acordo com o nosso proceder, que provoca atrações espirituais compatíveis com as frequências mentais que emitimos através dos nossos atos. As demais religiões cristãs também entendem e falam desse intercâmbio com o mundo espiritual, porém emolduradas com outros nomes, como influência de santos ou de demônios, que nada mais são que espíritos bons ou ignorantes. Kardec, o codificador do Espiritismo, afirmou que a caridade deve ser o cerne dessa doutrina, razão pela qual se pode afirmar que não há espiritismo onde não haja caridade. Só que a caridade possui duas vertentes importantes. Ela pode ser beneficente ou benevolente. A caridade beneficente refere-se à ajuda material que um ser humano oferece a outro necessitado. Ela se faz notar especialmente em campanhas de agasalhos, cestas básicas, Natal dos desfavorecidos, ajuda monetária individual, etc. Já a caridade benevolente, qualquer um pode praticá-la, pois independe de posses materiais. É o bem moral feito desinteressadamente a outrem. É o ombro amigo oferecido a quem está doente da alma. É estar junto dos que sofrem, orando e consolando-os. Enfim, o que o Espiritismo prega em nada difere das demais religiões cristãs. Amai o próximo como a ti mesmo e praticai esse amor segundo os preceitos apresentados por Jesus. Então,
Insistentemente, o Espiritismo é classificado como doutrina filosófica e moral, com consequências na religiosidade das pessoas. Se pudéssemos definir o Espiritismo por um par de palavras, diríamos que ele é o Consolador prometido. Também faz parte das recomendações à prática da doutrina espírita o respeito a todas as correntes de pensamento moral, pregando a harmonia entre as religiões e buscando a unificação em torno do Mestre Jesus, independentemente das diferenças basilares existentes. O respeito à ciência também faz parte das recomendações espíritas. E graças a Deus, nesse quesito, o avanço tem sido significativo, especialmente nos últimos 30 anos. Em muitos casos de desarranjos físicos e psiquiátricos, o Espiritismo tem sido chamado por médicos a colaborar conjuntamente nos tratamentos. Alguns cientistas médicos já têm comprovado e mapeado o quanto o lado espiritual da pessoa influi no seu estado de saúde ou na sua recuperação de doenças. E não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. E essa ajuda espiritual não é privilégio só do Espiritismo, mas de todas as religiões. Essa parte científica da doutrina é muito rica, inspiradora e contagiante. Quase todas as questões de nossa vida, aqui ou no futuro, encontram aí respostas lógicas. Por isso não podemos classificar o Espiritismo como uma religião, mas como uma doutrina científica, com cunho filosófico e consequências religiosas. Então, esse tripé, formado por ciência, filosofia e religião, é que dá sustentação a essa doutrina. E exatamente por isso, os conceitos espíritas não deveriam ser restritos às lides espiritualistas, mas a todos que busquem consolo em explicações seguras e bem respaldadas, sem ferir seus princípios religiosos. Há outra diferença marcante nas bases do Espiritismo. Ele não tem líder, nem chefe de almas. Considera-se que quem o fundamentou e o mantém em crescimento consistente são os espíritos do bem e não os homens. Razão pela qual nenhuma verdade apontada pelo Espiritismo desde a sua criação pôde até agora ser provada em contrário. Mas isso dá ao Espiritismo alguma hegemonia na direção da Terra para o Cristo? Claro que não. Jamais essa doutrina reivindicou para si essa liderança e respeita os diferentes caminhos que levam a Deus através da purificação da alma. Mas, infelizmente, muitos ainda confundem o espiritismo com curandeirismo ou com bruxaria, ou o igualam a seitas afro, que muito nós respeitamos, mas que não podemos entendê-las como correntes espíritas, devido às diferenças significativas existentes em suas bases filosóficas e de prática da fé. O espiritismo não se reveste de rituais ou indumentárias.
E devido a essa confusão feita por quem não o conhece, coloca o Espiritismo entre dois extremos na cabeça das pessoas. Desde uma extremidade como um grande consolador de almas em desalinho, até a outra ponta, sofrendo discriminações e preconceitos por compará-lo arbitrariamente e sem nenhum fundamento a qualquer seita cheia de misticismos. Mas todos que têm participado desses estudos até hoje, independentemente de suas convicções religiosas, estão vendo se descortinar uma nova forma de ter fé, de ser resiliente, de respeitar o diferente e de apoiar irrestritamente a vontade de Deus e o amor do Cristo. Que todos sigam convictamente as suas religiões, mas um dia todas as verdades de cada uma delas hão de convergir para um só ponto, o de salvar almas e crescer em direção à libertação junto ao Cristo, com companheirismo, com respeito, sem revanchismos ou negacionismos e com fidelidade às verdades divinas. Muita paz. Chegamos ao momento da fluidificação das águas. Estendamos as nossas mãos na direção delas e oremos com firme fé para que as mãos santas do Cristo, ungindo também as nossas mãos, promovam a transformação dessas águas em medicamentos curadores das chagas físicas, morais e espirituais de quem as desfrutar. Obrigado, meigo Senhor de nossas almas. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Bom, irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa singela reunião de hoje. Com a consciência em paz e envolta nesta nuvem benfeitora de intenções de crescimento no bem. Por favor, meigo Rabi, incentivai-nos a perseverarmos na caminhada, sem considerar que qualquer barreira no nosso caminho seja capaz de enfraquecer a nossa fé e a esperança em um futuro mais promissor. Acolhei essa súplica, Senhor, para que levais o vosso bálsamo misericordioso a todos os lares do planeta, criando uma nova ordem de harmonia familiar e fraternidade social. Fortalecei também os nossos elos de ligações convosco e com os nossos anjos guardiães, para que nada seja capaz de nos distanciar dessa proteção bendita. Ó Cristo Jesus, imploramos humildemente a vossa permissão para encerrar a reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se neste momento essa corrente de amor fraterno. Quando os religiosos se respeitarem, o mundo dará um salto de qualidade moral nas relações sociais. Até o nosso próximo encontro com Jesus.